Graça e paz, irmãos. Tudo bem? O pessoal da AME, junto com o pastor Marcos Grava, que é irmão do Marcelo, eles estão organizando a iniciativa 235, que é um projeto junto com o Joga Limpo, da Sociedade Bíblica do Brasil, de evangelização no ano que vem, de uma forma especial, por causa da Copa do Mundo. E depois a mesma turma que pegar o fogo aqui no ano que vem continua até as Olimpíadas em 2016. Irmãos, é um projeto muito joia, e nós dos 40 dias de jejum e oração estamos responsáveis pela oração, pela intercessão. Então a ideia da iniciativa 235 é porque normalmente o técnico faz a regra, né? Como é que fala? Eu não entendo muito de futebol. A tática. Então, tem diversos tipos de tática, né? Então, a tática que eles resolveram fazer é 2-3-5. Então, 2 é parte da defesa, da base, 3 é o meio de campo e 5 é o ataque. É muito jóia o projeto. Depois falem com ele que ele vai dar uma dica para vocês. Vale a pena você se envolver. Nós temos um projeto muito sério para evangelização na Copa do Mundo. Irmãos, o mundo vai estar olhando para o Brasil no ano que vem, por causa do futebol. Nós vamos receber aqui gente de diversos países, inclusive países fechados, e nós vamos ter o privilégio de evangelizar. Teremos folhetos em diversas línguas, teremos alcance em volta dos estádios. Vai ser um negócio muito joia. Prepare-se e envolva-se também nesse projeto, que vai ser muito joia. Eu queria lançar um outro desafio para os irmãos também, que eu não sei se os irmãos já estão fazendo, mas eu queria animar os irmãos, porque em nossa igreja, Deus tem usado isso de uma forma tão bonita, irmãos. Viagens de curto prazo. Nós estamos desafiando os irmãos a dedicarem férias, a dedicarem período livre para irem ao campo missionário, apoiar os seus missionários. Por exemplo, você viu aquele casal ontem da Itália, foi mostrado, hoje esse casal aqui de Portugal e tantos outros que vocês têm. É uma bênção. Imagina desafiar os jovens aqui da igreja, falar para eles: olha, nas férias, por que vocês não vão para lá, para Portugal? Claro que tem que combinar com ele lá direitinho como é que vai fazer, mas eu te garanto uma coisa: esses jovens voltam transformados, porque vê a necessidade lá. A nossa igreja tem apoiado muito o trabalho da Igreja Presbiteriana de Manaus. A Igreja Presbiteriana de Manaus, o pastor José João é um homem de Deus, é uma igreja com grupos pequenos, e é uma igreja que tem 9 barcos, irmãos, 9 barcos para alcançar os ribeirinhos. E eles têm um barco que é um pouco maior, e esse barco eles têm utilizado muito, porque esse barco tem tanto o gabinete dentário, odontológico, como o gabinete médico, e tem as cabines são com ar-condicionado, bem feitinho. E, irmãos, e a gente chega eu tive o privilégio de ir numa dessas viagens de curto prazo. A gente chega naquelas vilas dos ribeirinhos, e às vezes nós encontramos gente brasileira. Não estou falando de indígenas, não. Às vezes tem os indígenas também, mas são ribeirinhos brasileiros que moram lá. E é interessante, é outra vida. Eles, em vez de carro, claro, tem barco. E se conhecem. E esse pastor já plantou diversas igrejas ali. Há lugares ali que pessoas nunca ouviram falar de Cristo. É interessante. E não são indígenas, não, brasileiros. E também não tem muito acesso à saúde. Então a gente tem feito isso. A gente consegue levantar pastas de dentes, escovinha de dente, a gente consegue remédios de amostra grátis, e a gente vai e faz um trabalho assim muito joia. E enquanto o pessoal brinca com as crianças, tem gente evangelizando, e vale a pena. Eu queria animar vocês, se precisarem depois eu dou os contatos, como é que os irmãos podem fazer alguma coisa assim. O meu filho Fernando, mais novo, ele fez um treinamento basicamente para preparar a igreja antes, preparar a equipe antes, durante e na volta dessas viagens de curto prazo. Irmãos, e vale a pena. Agora mesmo, semana passada, chegou um grupo de adolescentes, jovens da nossa igreja, que estiveram no Chile
fazendo um trabalho, apoiando um missionário lá. Então eu queria desafiar você, é uma forma de você ir também. Você não vai de tempo integral para ficar lá, mas você vai, e quando você volta, eu te garanto, você vai orar mais, você vai contribuir mais, porque você vai entender um pouco mais profundamente. Eu queria animar vocês a fazerem isso também. E falando na questão dos 40 dias de jejum, irmãos, infelizmente, quando eu fiz o meu seminário, a Faculdade Teológica Batista, me ensinaram que jejum não é para hoje. Impressionante, né? Eu aprendi na Faculdade Teológica que jejum não é para hoje. E a base dele, sabe qual é? Aquele texto bíblico que diz assim: misericórdia quero e não sacrifício. Então eles dizem, não é para fazer jejum porque Deus não quer sacrifício. Mas aí depois eu fiquei lamentando a ignorância desses professores, porque jejum não é sacrifício. É interessante, jejum não é sacrifício. Jejum é uma demonstração de amor e de desejo de conhecer a Deus mais profundamente. Eu pedi a Deus, Senhor, me dá por favor uma ilustração sobre essa questão do jejum, e Deus é tão gracioso e me deu. A gente morava ainda nessa época lá nos Estados Unidos, e o meu filho Júnior, o mais velho, ele estava noivo, e estava numa idade, você já viu aquela idade, né, dos filhos, que comem que é uma beleza, dá o maior preju, né? Mas comem que é uma beleza. E outra coisa, o meu filho Júnior, além de comer bem, ele era um reloginho, tinha o horário certinho, parece que dava um treco nele se não comesse. Bom, então a Rutinha sempre preparava, né, nos horários. E teve um dia, era o jantar, e a gente não jantava, era mais um lanche assim da tarde, e ele estava tomando banho, e a gente preparou, e estávamos na mesa, e quando ele sai do banho, vem filho, que está pronto, a mesa está preparada. Aí ele vem e fala assim: papai, mamãe, desculpem, eu não vou comer hoje, porque eu tenho um encontro com a Tatiana e eu já estou um pouquinho atrasado. E aí Deus falou comigo, está vendo? Essa é a ilustração que você pediu, está aí. Qual é a ideia? Há alguém que eu amo tanto, que eu vou deixar de comer para estar com essa pessoa. Então a ideia do jejum, irmãos, não é fazer nenhum sacrifício para Deus. Saiba disso, viu? Você não move o coração de Deus com atividade. Eu acho muito interessante, tem um texto bíblico que diz assim: a sua ira não provoca a justiça de Deus. Então não fica com raiva à toa aí, gastando só aí a tua adrenalina e tendo estresse. A tua ira não vai provocar a justiça de Deus. Então eu aprendi isso, irmãos. O jejum é esse tempo de você dizer: Senhor, eu vou me separar de algumas coisas que são importantes para mim, para estar diante do Senhor, para ter mais intimidade, conhecer o Senhor mais profundamente. E a gente cresce, viu, irmãos? É uma bênção. E outra coisa, quando você vai no Sermão do Monte, lembra que eu falei, eu dei a dica ontem, irmão, leia Mateus 5, 6, 7, a nossa arma, a 567. Leia Mateus 5, 6, 7. É interessante. No capítulo 6, Jesus diz assim: quando orardes. Depois ele diz assim: quando deres esmola. E depois ele diz assim: quando jejuardes. Sabe qual é a ideia? É uma disciplina espiritual que Jesus espera de nós. Não é que ele está esperando. Quando jejuardes, façam, é para não ser hipócrita, fazer jejum e ficar tocando a trombeta. Não é isso. Não é isso. Mas é um tempo com Deus. E eu queria animar os irmãos. Esse ano o nosso tema é uma reforma baseada na aplicação exatamente do Sermão do Monte na vida. Tem muita gente que diz que é cristã, mas não é. Porque ser cristão é seguir os princípios que Jesus ensina na sua palavra. Então, por exemplo, se você está abertamente desobedecendo a Bíblia, e alguns ainda dão desculpa. Aí que está. Às vezes eu fico preocupado com esse negócio de seminário que não leva. Sei lá. Porque eu já vi também teólogo dizer, sabe o quê? O Sermão do Monte é para o milênio. Irmão, se o Sermão do Monte é para o milênio, para que Deus deixou aqui? Será que é só para a gente esperar o milênio?
Alguns dizem, olha, não, o Sermão do Monte é um ideal que a gente vai alcançar um dia. Não, meus irmãos, o Sermão do Monte é ser cristão. Se eu sou um verdadeiro cristão, eu devo saber o que o meu chefe, o dono da minha vida, o meu Salvador, meu Senhor, o que ele quer da minha vida. E aí, então, no Sermão do Monte a gente aprende. Então eu queria animar os irmãos. E esse livro, irmãos, nós fazemos todo ano. A gente faz num preço, apesar de toda a inflação, a gente está mantendo. Sabe quanto custa esse livro? É um livro de 112 páginas, R$6. Eu até brinquei com os jovens ontem. Falei, você vai no McDonald's, paga mais de R$20 e ainda pega uma azia. Pega um livro desse, que você vai ver, vai ser um alimento bom para a sua vida. Eu espero que te ajude. Irmãos, uma das coisas que eu creio que nós estamos precisando, e eu espero que aqui ajude, é ter mais intimidade com Deus. Esse é um negócio muito sério, viu, irmãos? Eu sou casado com a mulher mais bonita do planeta. A Miss Universo, perto da Rutinha, minha esposa, é feia. Irmãos, eu convivo com ela me aguenta há 37 anos. Mas muito interessante. Você já pensou se eu fosse um marido assim? Eu chego em casa, mulher, cadê a comida? E ela põe na mesa. Mulher, cadê minha roupa passada, hein? Ainda quero passadinha. Ela dá a roupa. Mulher, cadê não sei o quê? E só peço. Aí ela fala, bem, vamos conversar um pouquinho. Não tenho tempo agora, tenho que ver o futebol. Mas bem, eu queria... Não, agora eu não posso. Irmãos, nós estamos fazendo isso com Deus. A gente chega para Deus só para pedir. Inclusive há um conceito muito errado em nossas igrejas, de que oração é petição de coisas a Deus. E meus irmãos, não é isso não. Oração é conhecer a Deus. É conhecer a Trindade, conhecer o Pai, o Filho, o Espírito Santo e ter comunhão com Ele, ter intimidade com Ele. Agora, meus irmãos, se a nossa oração é aquela de manhã cedo, Senhor Deus, obrigado pela noite de paz. Na hora da mesa do café, Senhor, obrigado do café. Aí na hora do almoço, Senhor, obrigado do almoço. Na hora da janta, obrigado da janta. À noite, Senhor, dá uma noite de paz, amém. É só isso, o negócio está ruim. Nós não podemos dizer que somos cristãos e conhecemos a Cristo. Porque tem muita... é outra confusão que a gente faz na igreja. O pessoal acha que conhecer a Cristo é ter um dia levantado a mão e aceitado a Cristo. Não, aí é só o começo. É só o começo. O que acontece? É um relacionamento, irmãos. É ter intimidade com Deus. Eu queria desafiar o irmão a primeiro mudar um pouco a sua oração. Em vez de orar, Senhor, me dá, que tal você se ajoelhar, separar um tempo em casa e dizer, Deus, eu quero conhecer o Senhor profundamente, eu quero estar com o Senhor. E se você parar e pensar bem, segue o modelo de Jesus, muito jóia. Marcos capítulo 1:35, a Bíblia diz que Jesus levantava de madrugada e ia para um lugar deserto, um lugar onde não há interrupções, e ele ficava ali na presença do Pai. Você vai olhar, outras vezes ele orava no monte, outras vezes ele fazia vigília sozinho, passava a noite no monte orando, outras vezes ele orava no jardim, às vezes ele tinha companhia dos discípulos, às vezes orava sozinho. Agora, irmão, se Jesus, que é Deus, precisava orar, como é que fica eu e você, hein? Complica, hein? Então, irmãos, eu queria animar os irmãos a intensificarem a sua vida de oração. Agora, é uma disciplina, viu, irmãos? É uma disciplina. Por exemplo, assim como você separa um dia para a família, assim como você põe uma determinada disciplina nos seus horários para estar um tempo com a sua família, coloque também uma disciplina em que você tenha um tempo a sós com Deus. Eu estou aprendendo, irmãos, sobre o TSD. Não é novo partido político, não. É tempo a sós com Deus.
onde você fala com Deus através da oração, não só pedindo, mas dizendo para Deus o que Ele é, o que Ele significa para você. E depois você ouve a voz de Deus através da palavra ou da meditação. E eu quero animar você, faça isso, vai ser muito joia. Então, o livro está ali, por R$6, você pega aí. Sim, uma outra dica desse livro é que ele é bem evangelístico, viu? A primeira semana, claro que a gente vai conhecer o Sermão do Monte inteiro, mas a primeira semana é só sobre o que é ser um cristão, o que é o novo nascimento, o que é ser uma ovelha de Cristo, quem é quem. Então é bem joinha, você pode usar também. E quando você der para alguém de presente, acontece que o povo brasileiro tem que estar aprendendo a ler, não é todo mundo que gosta de ler, e quando ele olha, o livro não é tão grosso, tá vendo? É fininho, 112 páginas, ele fala, tem que ler tudo isso. Aí você fala para ele, não, é dose homeopática. São 40 meditações, um por dia, 40 dias você vai lendo, tem uma oraçãozinha aí, você faz a oração, tá? Eu espero que você vai ganhar vidas para Cristo também e ser edificado. Amém, gente? Eu queria conversar com a igreja hoje sobre uma igreja, e eu estou orando pelos irmãos. Eu orei essa manhã pedindo que Deus faça da Igreja Batista da Borda do Campo uma igreja igual ou melhor que a igreja de Antioquia. Nós vamos dar uma olhada sobre a igreja de Antioquia, uma igreja muito joia, bem missionária, e eu creio que vai nos ajudar. Vamos orar. Senhor, ao abrir a palavra agora, nós pedimos que o Senhor ministre, fala conosco, ó Deus. Precisamos de uma palavra tua, precisamos, ó Deus, e queremos crescer no conhecimento da tua vontade, queremos ter intimidade, conhecer o Senhor profundamente. Livra-nos, ó Deus, de um cristianismo superficial, ajuda-nos a ter relacionamento profundo contigo, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos começar no Evangelho de Mateus. Está com a Bíblia aí? Então vai, pega a Bíblia, pega o telefone, o iPod, o iPad, o não sei o que. Ontem eu falei, ai de mim. E vamos para Mateus 16, 18. Um texto muito interessante, onde Jesus está dizendo para os discípulos dando algumas dicas do projeto que ele tem. Mateus 16, 18 diz assim a palavra de Deus: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Notem bem que interessante, Jesus está dizendo, eu edificarei a minha igreja. Irmãos, a igreja de Cristo é responsável por manter o cristianismo e avançar o cristianismo. Deus, na sua soberania, Deus no seu poder, Ele tomou uma decisão de usar vidas, e essas vidas compõem então a igreja, o corpo de Cristo. Agora, quem é a igreja então? Quem é a igreja? Eu não gosto do nós, viu, irmão? Sou eu a igreja, eu sou o corpo de Cristo, eu então tenho que ajudar a manter e a avançar o reino de Deus aqui na terra. E nós vamos olhar uma igreja, porque Jesus disse, edificarei a minha igreja, uma igreja muito joia, a igreja de Antioquia. Agora, antes de olhar a igreja de Antioquia, nós temos que voltar ao texto que conversamos ontem. Jesus, antes de voltar ao Pai, depois da sua morte e ressurreição, ele deu a ordem missionária: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em São Bernardo, como no estado de São Paulo, e no Brasil, e até os confins da terra. Jesus deu a grande comissão. Agora notem bem, estavam todos somente na cidade de Jerusalém. É interessante, meus irmãos.
O cristianismo estava confinado, primeiro, a uma cidade, a cidade de Jerusalém. Segundo, estava confinado à cultura judaica. Jesus era judeu, os seus discípulos eram judeus, e o que aconteceu? Até então, mataram Jesus, Jesus ressuscita, aparece para os discípulos em Jerusalém, e ele fala para aquele grupo: olha, agora vocês vão para o mundo inteiro pregar o evangelho. Mas parece que o povo não entendeu bem. Eles estavam em Jerusalém, ficaram em Jerusalém, e teve um problema muito sério. Jesus não tinha falado Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins, mas eles ficaram só em Jerusalém. Eu acho que porque a igreja de Jerusalém era uma igreja muito joia. Você já pensou como é que era a igreja de Jerusalém? Eu fico imaginando o louvor na igreja de Jerusalém. Você chega na porta da igreja de Jerusalém e fala: ô irmão, quem é que vai dirigir o louvor hoje aí? Ele fala: hoje vai ser o apóstolo João, que tal? Aí você fala: uau, acho que vai ser bom esse louvor, hein? Aí você fala: bom, e o pregador hoje, quem é? Bom, hoje nada mais, nada menos que o apóstolo Pedro, que tal? Aí você está na porta lá, você fala: o quê? É o Pedrão que vai pregar hoje? Ah, o negócio aqui é bom, então nós vamos ficar aqui em Jerusalém, aqui está gostoso, aqui tem ar-condicionado, aqui tem cadeira almofadada, aqui tem esses negócios que complicam o pastor, aqui, olha, vamos ficar aqui. Sabe o que Deus fez? Deixa eu descomplicar aqui. Olha o que aconteceu em Atos 8:1, abre tua Bíblia aí e veja. Atos 8:1, olha o que diz a palavra: e Saulo consentia na sua morte, e naquele dia levantou-se o que, irmãos? Levantou o que, irmão? Complicou o negócio, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões do quê? Você já tinha ouvido isso antes? Jesus não tinha falado Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra? O pessoal ficou só em Jerusalém. Sabe o que Deus fez? Deus falou: o único jeito desse pessoal obedecer e sair para Judeia e Samaria e confins da terra é eu botar aqui o ventilador na farofa. Agora é interessante um detalhe aqui. Você viu quem foi espalhado? Irmãos, aqui tem um detalhe muito importante. Quem é que saiu de Jerusalém meio forçado? Está vendo aí no texto? Quem é? Quem? O que aconteceu com os líderes? Os líderes ficaram. É interessante isso, irmãos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, e eu acho muito jóia isso. Sabe por quê? Os crentes, a crentaiada, irmão, eu e você, fomos expulsos de Jerusalém por Deus. Mas para quê? Com o propósito de levar o evangelho lá. Irmãos, nós fazemos aí uma diferença, esse negócio de clero e laico. Irmãos, esse negócio não está na Bíblia. Claro que na Bíblia fala sobre liderança, os dons de liderança, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, mas são dons usados por Deus, de acordo com Efésios 4, 11 e 12, são dons de equipar os santos, de equipar os crentes, para que o crente faça o ministério. E aqui Deus já deu a dica logo de cara: olha, os apóstolos vão ficar aqui, quem vai são os crentes, diga amém aí. Os crentes é que vão se espalhar por aí, e dá uma olhadinha o que aconteceu como resultado da perseguição. Atos 11, 19, dá uma puladinha aí algumas páginas para frente. Quando chega no capítulo 11, verso 19, a palavra explica o que aconteceu. Olha lá o que diz o texto: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Aqui está a nossa igreja que nós vamos estudar hoje. Interessante, olha só, eles foram espalhados, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. O negócio estava ruim, irmãos. Além de estarem só em Jerusalém,
Eles saíram agora forçados, fora de Jerusalém, chegaram lá nas cidades, essas 3 cidades aí, Fenícia, Chipre e Antioquia, mas continuavam pregando só para judeus. Mas olha o verso 20, é muito joia. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, aqui está a nossa cidade, Antioquia, falavam, para quem, irmãos? Falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes Deus tem que quebrar paradigmas, Deus tem que quebrar tradições, Deus tem que quebrar barreira para que o evangelho avance. Aqui primeiro havia barreira geográfica, estavam só em Jerusalém, Deus mandou a perseguição, saíram fora. Agora tinha barreira cultural, estavam só entre judeus, judeu, mas Deus falou, não, o evangelho é para todos os povos. E aí esse pessoal, claro, debaixo da orientação do Espírito Santo, começaram a pregar a palavra, e eles tinham tanto fogo no coração, que eles falaram, olha, não achei mais judeu, vai grego mesmo. Isso é legal, né? Quando você olha para frente, não tem mais, só tem judeu. Acabou, evangelizou todos os judeus. O que a gente faz? Para? Não, vamos para os gregos. Começaram a falar aos gregos. Começou com uma visão, irmãos. A visão correta de que o evangelho não é só para uma cultura, é para todas as nações. Então teve uma grande visão esta igreja. Outra coisa, teve um grande crescimento. A igreja que tem uma visão, aí mesmo em Atos 11, olha o versículo 21. E a mão do Senhor, a bênção de Deus, estava com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Deus estava dando sinais de uma coisa. Olha, Jesus Cristo morreu na cruz para salvar toda a humanidade, não somente judeus. E eles começaram a falar aos gregos, a mão de Deus abençoou. Esta igreja teve um grande crescimento, irmãos. Nós pastores, nós temos sempre esse desejo de ver a igreja crescer. Claro. Alguns talvez tenham um desejo talvez de dinheiro, eu sei lá, a gente não quer julgar ninguém. Mas irmão, se nós amamos os perdidos, se nós amamos a Deus, se nós somos obedientes à palavra, nós queremos ver o crescimento das nossas igrejas. Claro, a gente quer ganhar a cidade, quer ganhar gente de monte para Cristo, queremos fazer a vontade de Deus. E às vezes nós ficamos procurando quais são, né, os melhores métodos. Ontem mesmo falei com o pastor Renato, falei, eu quero aprender com os irmãos sobre grupo pequeno. Por quê? É uma forma de levar a igreja para as casas, de dar o sacerdócio na mão dos crentes, e é uma forma de ganhar mais vidas para Cristo. Nós temos que aprender. Se você sabe de uma igreja que está sendo bem sucedida no seu crescimento, no seu ministério, aprende com ele. Eu fui discípulo do pastor Ari Veloso. E uma das coisas que o Ari me ensinou foi isso. Ele falou, Edson, no ministério nada se cria, tudo se copia. Eu falei, é verdade. Então eu já estou copiando os negócios aqui. Por exemplo, já estou copiando aqui, nós vamos botar esse negocinho lá, não sei que jeito. Mas só que me dá o treinamento, eu vou vir treinar aqui com os irmãos antes. A gente aprende uns com os outros, é assim que funciona. Essa igreja aqui de Antioquia, ela teve a mão de Deus abençoando. E olha lá, ela teve um grande crescimento. Então ela começou debaixo de perseguição, teve um grande crescimento, e aí ela recebeu o seu primeiro pastor, porque alguém voltou para Jerusalém, e chegou lá em Jerusalém e falou, irmãos, lembra da perseguição? Ah, sim, olha, um grupo saiu, alguns foram para diversas cidades, mas o grupo que chegou em Antioquia, começou a pregar. Não tinha mais judeu para pregar, eles começaram a pregar para gregos também. E Deus abençoou ali, Deus derramou o seu espírito naquele lugar. Agora tem uma igreja grande, muita gente se convertendo lá, e estão precisando de um pastor. Olha o versículo 22, aí em Atos 11, o que a igreja de Jerusalém fez? A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram quem? Mandaram o Barnabé para ser o primeiro pastor da igreja de Antioquia. Se você está com a Bíblia aberta, no verso 24 explica por que mandaram o Barnabé. Era um homem de fé, cheio do Espírito Santo, um homem que viu a graça de Deus, e muita gente então acabou se unindo ao Senhor. Barnabé foi enviado por Jerusalém para ser o primeiro pastor da igreja de Antioquia. Agora, o Barnabé era muito inteligente, gente.
Olha aí, os versos 25 a 26. O Barnabé foi para Tarso procurar quem, irmãos? Você sabe quem é esse Saulo aí? Só troca a letra, é o Paulo. O Barnabé foi procurar o Paulo, e quando o encontrou, o Barnabé viu no Paulo um tremendo potencial. Ele falou: se esse sujeito era consagrado assim, para destruir a igreja, e agora ele está consagrado para construir a igreja, eu preciso dele aqui. Tendo encontrado, levou Paulo para Antioquia. Inteligente o Barnabé, não? Já pensou, pastor Renato, ter o apóstolo Paulo na sua equipe aqui? Uau! Eu queria ter lá na nossa... Uau, já pensou que joia? A gente tem o Barnabé muito inteligente. Ele falou: não, eu preciso do Paulo aqui na minha equipe. Trouxe o Paulo, e olha agora o versículo 26. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram aquela grande multidão de novos discípulos. E olha agora, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados o quê? Cristãos. A palavra cristão só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Aqui, em Atos 11, em Atos 26 e em 1 Pedro. Cristão, seguidor de Cristo. Por isso que nós estamos empenhados, meus irmãos, em ajudar com esse livro aqui da Reforma a sermos verdadeiros cristãos. Então esse livro aqui vai ser um teste, viu, para você saber se você é cristão ou não. Vai ser legal, você vai começar a ler aqui, aí você vai falar assim: nessa parte aqui eu sou cristão, legal. Mas talvez você vai falar: nessa parte aqui... Agora, você conhece algum meio cristão? Eu acho que não existe. Então eu espero que ajude. Agora, meus irmãos, Paulo e Barnabé trabalharam com esses novos discípulos por 1 ano. E em 1 ano ensinaram os princípios do Evangelho de Cristo. Agora, o ensino, meus irmãos, foi tão profundo, mudou tão radicalmente a vida daquelas pessoas, que o pessoal do mundo os chamou de quê? Cristãos. Interessante. Seguidores de Cristo. Irmãos, eu tenho uma preocupação com o ensino bíblico em nossas igrejas hoje. Irmãos, que complicação. Muita igreja está ensinando de que Deus é hoje é o dia do pai, né? Deus é um pai de amor, e Ele está lá só para te servir, só para te abençoar, só para dar coisas para você. E meus irmãos, isso é pura heresia. Claro que Deus é maravilhoso, claro que Deus é amoroso, Ele é um pai de amor, Ele abençoa, Ele dá o que nós precisamos e não o que nós queremos. Entendeu a diferença aí, irmão? Porque muita gente está pedindo coisa para Deus que não precisa. E Ele prometeu suprir o que nós necessitamos. E Ele é Senhor, Ele é que manda. Agora o que acontece? Tem gente olhando para Deus só como uma caixinha mágica, onde você vai lá tirar bênçãos. Irmãos, nós vivemos uma época muito complicada, viu? Primeiro que há alguns movimentos ensinando a teologia da prosperidade, dizendo que se você é crente, você tem que prosperar. Bom, num certo sentido está certo, viu? O crente prospera. Agora, o problema é entender o que significa prosperidade. E esse povo entende que prosperidade é ter dinheiro no bolso. E meus irmãos, não é isso que a Bíblia ensina, não. Prosperidade é você viver no centro da vontade de Deus. Diga amém aí. Prosperidade é você saber que você é servo. Mas irmãos, é terrível. Bom, irmãos, eu não sei se você aguenta. Eu não aguento ver programa evangélico na televisão. Eu não aguento porque eu peco. Eu peco. Outro dia eu vi um sujeito, irmãos. Agora, cuidado com o sofisma. Eu ouvi um sujeito. E ele abriu a Bíblia, hein? Ele fez uma sequência ele pegou alguns textos fora do contexto.
Primeiro ele vai lá naquele texto que diz assim: Deus é amor. Amém? Tá certo, não tá? Deus é amor. Aí ele vai no outro texto e diz assim: tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, eu farei. Deus é amor. Tudo que eu peço, Ele vai fazer. Aí ele foi num outro texto, de que Deus é fiel no cumprir suas promessas. Amém, gente? Está na Bíblia, não está? Ah, então Deus é fiel em cumprir suas promessas. Ele foi em outro texto. Deus não é homem para mentir. Deus não mente. E aí entrou a heresia. Olha aqui, presta atenção na heresia. Se Deus é amor, Deus prometeu, Deus não pode mentir, Deus vai cumprir. Ele falou: então você manda em Deus. Você fala para Deus, e como Ele é obrigado, Ele não pode mentir, Ele é obrigado, olha só, gente, Ele é obrigado a cumprir a sua promessa. Agora, irmãos, sabe onde é que está a heresia aqui? É que Deus é soberano, Ele é Senhor supremo, eterno, Ele tem uma vontade que é muito maior que a nossa, e Ele prevalece com a sua vontade. Ele não vai dar tudo que a gente pedir, que a gente vai se enroscar. E aí, e olha o tema da mensagem dele, sabe qual era? Homens que mandam no céu. Parece bonito, não parece? Homens que mandam no céu. Irmãos, aí ele falou: agora vamos orar. Gente, esse sujeito na televisão foi orar e falou assim: Deus, eu te ordeno. Eu não acreditava, irmão, no que eu estava vendo. Eu não acreditava. Eu olhei e falei: peraí, quem é o Senhor nesse negócio? Quem é que manda aqui? Irmãos, acho que se eu tivesse um revólver, eu ia dar um tiro na minha televisão. Irmãos, eu desliguei e falei: está repreendido o demônio em nome de Jesus. Coisa demoníaca. Irmãos, o negócio não é assim não. Claro, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus responde a oração, mas tem uma coisa, Ele tem uma vontade. É só estudar a Bíblia na carta de 1 João, capítulo 5, diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, segundo a sua vontade. O próprio Senhor Jesus ensinou isso. Você sabia que Jesus teve uma oração não respondida? No Getsêmani, Jesus estava lá de joelho, derramando gotas de suor e sangue, e ele disse: Pai, se possível, passa de mim, me livra deste cálice, desse sofrimento. Mas o que ele disse? Mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Diga amém aí. O próprio Senhor Jesus estava ensinando que nós temos que aprender a orar de acordo com a vontade do Pai. É por isso que é importante ter intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus não pede besteira. Mas o que acontece? Bom, por que eu estou falando isso, irmãos? Eu acho que deve ser alguma profecia para alguém aí, não sei não. Por que eu estou falando isso, irmã? Me ajuda aí. O que é esse sinal aí? É a interrogação. Irmãos, cuidado com como você ora. Por isso que é importante você ter intimidade com Deus. Irmãos, francamente, eu estou pedindo pouca coisa. Eu estou mais conversando com Deus, tentando compreendê-lo, entendê-lo, amá-lo, adorá-lo. E é interessante, as coisas vêm. Buscai primeiro, você sabe de cor, Mateus 6,33. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas são acessórios que Deus vai dar. A prioridade é o reino. E aqui estava Barnabé e Saulo, ensinaram a palavra,
O ensino foi tão radical, mudou tão fortemente a vida daqueles crentes, que o mundo olhou e falou: olha, esse aí é cristão. Por quê? Olha a vida dele, olha o testemunho. Deixa eu fazer uma pergunta: teus colegas de trabalho, teus vizinhos, teus colegas na escola, sabem que você é crente? Ou você é um agente secreto? Mateus 6, Sermão do Monte, sabe o que Jesus disse? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem pega a luz e põe debaixo da mesa. Não. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Mas não é para você dizer: olha que eu sou... Não. Para que glorifiquem ao Pai. Diga amém. Irmãos, estude a palavra. Tenha o seu tempo a sós com Deus. Fale com Ele. Abra a Bíblia, Ele vai falar com você. Participe dos grupos pequenos. Participe das classes de escola, de ensino que tem aqui na igreja. Amadureça. Conheça a Deus. Igual essa igreja aqui. Essa igreja então começou com perseguição. Começou a ter um grande crescimento. Recebeu o seu primeiro pastor. Tinha um bom ensino bíblico. E olha agora. Claro, uma igreja que tem palavra de Deus tem expansão. Tem missões. Irmãos, esse negócio de dizer: olha, a nossa igreja... Eu já fui em algumas igrejas que eles usam esse termo. Nós temos a sã doutrina. Não sei se você já ouviu essa terminologia. A sã doutrina. Você já ouviu isso ou não? Eu acho interessante. A maioria deles são meio fariseus e legalistas. É sã doutrina. Eu fui pregar numa igreja dessas. Bom, tem uma igreja que eu não acredito que eles me convidaram para ir pregar lá, viu, irmãos? Porque quando... Bom, faz tempo isso. Foi na época que não tinha muito e-mail. Então eles mandaram uma carta dessas de papel timbrado. E no papel timbrado estava lá o nome: Igreja Batista tal. E embaixo tinha 3 palavras em negrito, desse tamanho assim: fundamentalista, conservadora e pré-milenista. Eu falei: não acredito que estão me convidando. Fundamentalista. Irmãos, e eu fui lá e, claro, o único sermão que eu sei é Atos 1:8. Eu preguei Atos 1:8. Mas sempre, os irmãos viram como ontem, hoje, eu sempre oro antes de pregar. Eu oro assim: Espírito Santo, abre a nossa mente. Irmãos, preguei. Quando acabou o culto, tinha um senhor lá. Devia ser algum ancião da igreja. Ele chegou para mim e falou assim: Pastor Edson, eu fiquei a mensagem toda pensando no erro teológico que o irmão cometeu. Eu falei: uau, deixa eu aprender então, né? Se eu estou errando na teologia. Eu falei: irmão, qual foi o erro teológico que o irmão ficou a mensagem toda pensando? Ele falou assim: o irmão orou ao Espírito Santo. Aí eu falei: bom, irmão, qual é o erro aí? Ele falou: o correto, irmão, é orar ao Pai em nome do Filho e na intercessão do Espírito. Aí eu falei: bom, o irmão está bom na sã doutrina, mas não está tão bom não na coisa. Sabe por quê? Eu falei para ele: irmão, o irmão conhece a Trindade? Claro, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu falei: irmão, consegue explicar a Trindade? Ele falou: consigo. Eu falei: opa, deixa eu aprender com esse homem, porque eu não consigo explicar a Trindade, mas ele consegue. Então como é que é a Trindade, irmão? Ele falou: a Trindade são 3 pessoas, e ele sabia bem a questão teológica. Ele falou: são 3 pessoas numa só essência. Eu falei: irmão, então Deus é uma pessoa? Ele falou: claro. Eu falei: Jesus é uma pessoa? Claro. Eu falei: o Espírito Santo é uma pessoa? Ele falou: claro. Então por que o irmão não fala com essa pessoa? Com a pessoa do Espírito Santo. E aí, irmãos, eu já fiquei meio bravo. E aí eu peguei e falei: irmão, se arrependa do seu pecado. Seu pecado foi pior do que a minha heresia doutrinária, porque o irmão ficou o tempo todo, perdeu a palavra, perdeu o ensinamento, pensando aí na sua doutrina. Cuidado com o farisaísmo hipócrita.
Eu falei, essa igreja nunca mais vai me chamar para pregar. Mas não, 2 anos depois, teve uma conferência e me chamaram. Tá bom. Irmãos, sabe, um negócio de, olha, aquela doutrina que só está na cabeça. Como eu disse ontem, muita informação e pouca formação. Essa igreja aqui, porque recebeu a palavra, reagiu à palavra, teve uma expansão. Irmãos, então, se tem sã doutrina, tem sã prática. Amém? Você mesmo chega a essa conclusão. Quer ver uma coisa? Para você, depois de Cristo, quem foi o maior teólogo de todos os tempos? Quem você acha que foi? Paulo. Eu também concordo, foi Paulo. Quando eu olho a defesa que Paulo faz da justificação pela fé em Romanos e em Gálatas, uau, o homem é bom. Depois de Jesus, para mim, realmente, Paulo foi o maior teólogo de todos os tempos. Tinha Bíblia, tinha conhecimento. Agora me responda uma coisa, para você, depois de Cristo, quem foi o maior missionário de todos os tempos? Foi Paulo. Você entendeu? Se tem boa teologia, se tem Bíblia, se tem sã doutrina, tem visão missionária. Por quê? Porque eu não conheço um livro mais missionário do que este. Você abre do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar aqui o projeto de Deus de trazer restauração e transformação para esse mundo. A igreja de Antioquia teve uma grande expansão. Veja que a expansão. Primeiro, ela expandiu a sua equipe pastoral. Não eram mais agora só o Barnabé e o Saulo. Agora eram 5 pastores. Olha lá que legal. Barnabé, que foi o primeiro pastor. Simeão, que deveria ser um negro. Parece que esse homem era do norte da África. O apelido dele era Níger, porque era negro. Níger quer dizer negro. Lúcio de Cirene. Lúcio tinha uma tendência árabe, porque Cirene era uma região que tinha influência árabe, talvez era um homem árabe. Manaém era o irmão de criação do rei Herodes. Era romano, mas era da prosperidade, né? Irmão do rei, era pastor da igreja. E Saulo, 5 pastores agora na equipe. Quem vocês acham que eram assim os mais experimentados desses 5? Claro que era Barnabé e Saulo, foram os primeiros que começaram ali a igreja. Então ela expandiu em primeiro lugar a sua equipe pastoral. Agora olha só, os líderes desta igreja, esta equipe pastoral, o que estavam fazendo no verso 2 de Atos 13? Olha lá, servindo eles ao Senhor e jejuando. Interessante. A palavra, é que eu estou usando aqui a revista é atualizada, tem uma que diz ministrando perante o Senhor. Interessante. Tem uma outra que diz adorando. A equipe pastoral estava buscando intimidade com Deus. Diga amém. Os irmãos aqui, além da equipe pastoral, os irmãos são presbíteros ou são presbíteros aqui? A liderança desta igreja, a liderança da minha igreja, a liderança das igrejas deve estar assim, buscando a face de Deus. Irmãos, a Bíblia é muito clara. Quem é o cabeça? Quem manda na igreja é Cristo. Jesus é o chefe. E nós, pastores, nós, presbíteros, nós que somos separados para servir na liderança da igreja, nós somos apenas os instrumentos para seguir o que o cabeça manda. Diga amém aí. Então por isso que eles estavam ali, olha, buscando ao Senhor e jejuando. Aí você nota novamente que jejum não é sacrifício nenhum. Jejum é uma busca de intimidade com Deus. Para saber o que Ele quer, o que Ele manda. Meus irmãos, é Deus que manda na igreja. Agora eu acho impressionante. Mês de junho, nós recebemos a visita do pastor Alex Araújo.
ele foi um dos líderes do Comiban, que é um movimento de missões aqui na América Latina. E eu me encontrei com ele, eu o convidei para vir ao Brasil para ministrar a alguns pastores, que eu achei muito interessante, irmãos. Ele é um homem bem conservador, membro da igreja cristã evangélica aqui no Brasil, um dos ministros dessa igreja, e ele está servindo agora na área de missões dos Estados Unidos. Ele tem uma mentalidade, uma doutrina séria, bem conservador. E eu me encontrei com ele num congresso do Comiban, e ele me disse: Edson, eu estou experimentando uma nova fase na minha vida cristã. Eu falei para ele: conta para mim, irmão, o que está acontecendo? Ele falou assim: eu e um grupo de líderes, lendo o que Jesus disse para Nicodemos, o vento sopra onde quer, se referindo ao poder do Espírito Santo. Nós começamos então a fazer uma análise da questão da nossa submissão e ouvidos à voz do Espírito Santo. E ele mora nos Estados Unidos. Os irmãos sabem que os americanos gostam demais de planejamento. E o americano, quando faz um planejamento, eu acho legal que o brasileiro, quando faz um planejamento, o brasileiro é mais flexível para mudar o planejamento. Mas o americano, gente, quando ele põe no papel, pode cair o mundo, pode dar aqueles tornados lá, ele não quer sair do papel, não. Mas esse pessoal começou a fazer uma autocrítica. Será que nós estamos ouvindo e sendo dirigidos pelo vento do Espírito Santo? Aí eu fiquei mais interessado, falei: peraí, o que você quer dizer com isso? Como é que é o negócio? Aí ele falou assim, que eles começaram a fazer uma análise dessa questão do vento sopra onde quer. E eles usaram barco como modelo. Então eles pegaram 3 modelos de barco. O primeiro é o barco a remo. Como é que é o negócio? O sujeito que rema um barco, ele sabe que conforme o jeito que ele muda o remo, se ele remar só esse lado, como é que é? Se remar só esse, vai para cá, né? E se remar só esse, vai para cá. Então ele sabe onde leva o barco. Aí eles mostraram um transatlântico. E naquela hora Deus falou comigo: ei, essa tua igreja é um verdadeiro transatlântico. Como é que é um transatlântico de passageiros? Tem umas 3.000 pessoas dentro. E mais ou menos uns 200 a 300 trabalhando. O resto está no cinema, está no restaurante, está no cassino. E aí Deus falou comigo: olha a tua igreja aí, ó. Aquela meia dúzia se matando, trabalhando, e os outros estão tudo lá. Prega aí, pastor. Amém. Mas aí ele mostrou um outro barco. E aí ele mostrou um barco à vela. No barco à vela, tinham só 6 pessoas em cima. E nessa foto mostrava, gente, os 6 estavam trabalhando duro. E qual era a ideia? Mexendo a vela para que pegasse o vento certo. E eles falaram: é isso que nós queremos. Nós queremos saber onde, como, o que o Espírito Santo está soprando e vamos segui-lo. Aí eu peguei e falei: bom, tudo bem, e aí, como é que funciona? Irmãos, ele deu um testemunho de uma universidade americana, cristã, que eles sempre faziam o tal do planejamento, e aí eles viram o pecado deles. Eles faziam o planejamento e pediam para o Espírito Santo assinar embaixo. Interessante, né? E aí eles, veja bem, a diretoria, imagina, o conselho da universidade, o diretor estava com essa visão, e ele falou para eles: irmãos, eu não quero fazer planejamento, a não ser os planejamentos que são, talvez, humanos necessários. Mas nós não vamos mexer pauzinho para Deus abençoar essa universidade. Nós vamos seguir a voz do Espírito Santo. E aí a turma topou: tá bom, vamos. Então vai. Mas aí eles começaram a falar: peraí, e como é que vai ser a propaganda?
No planejamento, eles faziam aquele marketing, né? Não vai para a televisão, vai para papel, para lá, não sei o quê. Outra, no planejamento, eles diziam, nós queremos tal e tal e tal tipo de aluno aqui nessa escola. Tem que ter no mínimo tal e tal perfil. Mas aí eles foram falar com o Espírito Santo, Senhor, o que a gente faz? E eles sentiram a direção de Deus de não fazer propaganda nenhuma. E sentiram a direção de Deus também de abrir e não ficar fazendo aquele negócio do perfil. Se o aluno vem, a não ser que não tenha condições, mas se o aluno vem e está dentro das características de educação, vem. E aí a diretoria ficou meio assim, olha, como é que vai ser? E aí o pastor Alex contou para mim. Ele falou, Edson, aquela universidade naquele ano, sem propaganda e sem botar perfil de nada, teve um aumento significativo no número de alunos e receberam os melhores estudantes que vieram do college, do bacharel lá, para serem alunos daquela universidade. Ouvindo e indo na direção do Espírito Santo. Claro que é um caso complicado, você vai falar, então deixa o Espírito Santo fazer, eu não vou fazer nada. Não é isso. Mas sabe qual a ideia? É, irmãos, ter uma intimidade tal com Deus, que você diz, Senhor, dirige, faz. Irmãos, eu tive o privilégio de experimentar algumas coisas assim, e francamente, eu não estava com essa mentalidade, mas eu fui obrigado a experimentar isso. Sabe por quê? Quando eu voltei, eu fui pastor na primeira igreja de Santo André por 18 anos. E eu saí por 12 anos para trabalhar aqui na América Latina, trabalhar ajudando pastores com a visão missionária e ajudar a parte da igreja hispana da América do Norte. Então eu trabalhei aqui no nosso continente. Eu nunca pensei que eu iria voltar, irmãos, para a primeira igreja de Santo André. Eu confesso que quando eu saí, eu quebrei as pontes. Sabe o que é quebrar as pontes? É não querer voltar mais. Eu me desliguei emocionalmente, o que é difícil, porque veja bem, são pessoas igual a irmã ali que aceitou a Cristo comigo, que a gente tem, a gente ama essas pessoas, mas irmãos, como eu ia fazer outro ministério, eu desliguei. Mas foi interessante, a minha esposa não desligou, ela é mais pastora que eu. Eu me vejo mais como um líder, mas ela é mais pastora, sabe? Assim, de amar as ovelhas. E claro, como a nossa família ficou aqui, a gente ouvia algumas notícias negativas sobre o que estava acontecendo aqui na igreja. E a minha esposa falou assim, bem, a gente não podia ajudar? Eu falei, de jeito nenhum. Primeiro que eles têm pastor lá. E segundo, não sou mais de Santo André. Eu estava desligado mesmo. Foi muito interessante o jeitão que Deus me pegou pelo pescoço, gente. O jeito que Deus me trouxe de volta para a primeira igreja de Santo André. E francamente, irmãos, quando eu cheguei, o negócio estava muito complicado. E se você no dia da minha posse lá, 5 de agosto de 2005, se você dissesse, pastor Edson, quais são os planos? Eu não tinha plano nenhum. Irmãos, aí eu vi uma bênção, viu, irmãos? Quando você não tem plano, você é obrigado a falar, Senhor, o que o Senhor vai fazer nessa igreja aqui? Porque eu vi que o negócio estava muito complicado. Irmãos, eu não vou contar agora as dificuldades que tinha, mas estava. E eu falei, Senhor, se o Senhor não operar aqui, não vai acontecer nada. Irmãos, eu comecei a experimentar uma direção sobrenatural. Veja bem, não vinha luzinha, revelação, mas vinha assim na minha mente algumas coisas. Faz isso ou faz aquilo. E foi impressionante ver a forma como Deus começou um processo de restauração da igreja. Qual é a ideia? Gente, Jesus é o cabeça. O Espírito Santo é que dirige. Fazer o que os irmãos aqui estavam fazendo, servindo eles ao Senhor e jejuando. E é interessante, dá uma olhadinha o que aconteceu. Servindo eles ao Senhor e jejuando, o que aconteceu, irmãos? Quem disse? Tem certeza, irmão? Está na Bíblia isso? Quem falou? Por favor, não me pergunte, porque não tem o detalhe bíblico como o Espírito Santo falou. Na minha experiência pessoal, o Espírito Santo fala comigo mais colocando na minha mente as coisas. Eu já tive experiências assim de ouvir a voz, já tive experiência de ver uma palavra profética que era real. Então,
Outra, abrindo, quer ouvir a voz de Deus, irmão? Abre a Bíblia. Deus fala com você. A Bíblia é a revelação infalível. As outras você tem que checar pela Bíblia, mas a Bíblia é infalível. Deus fala com você. Agora é interessante, quando a liderança da igreja estava lá adorando, buscando intimidade com Deus, em jejum e oração, o Espírito Santo vem e fala: olha, o caminho é esse, é isso que eu quero. E meus irmãos, que bênção quando você sabe que você, líder, está no caminho de Deus e a igreja começa a andar junto. Nesse caso aqui, estavam servindo ao Senhor e orando. O Espírito Santo disse, ele é que manda. E o que ele disse? Olha que coisa tremenda. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. E olha o que o Espírito Santo disse, irmãos: separem-me. Quem? Quem, irmãos? Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Eu acho, na Bíblia não diz, mas eu acho que algum irmão lá levantou e falou: Espírito Santo, desculpa, acho que o senhor está enganado. Bem o Barnabé e Saulo, que são os nossos líderes principais, são os homens mais experimentados, são os homens que nos ensinaram, são os homens que ajudaram a nossa igreja a ter conhecimento do Senhor e da palavra. Bem esses dois, o Senhor quer mandar para missões. Deram o melhor para missões. Deixa eu fazer uma perguntinha. O que aconteceria hoje, se os 3 pastores aqui da igreja, se o Espírito Santo hoje falasse: separem-me aí, o pastor Renato, qual é o nome dos outros dois? Renato, Luiz, e quem? Geraldo? Heraldo. Imagina, se o Espírito Santo falar: irmãos, separem hoje Renato, Luiz e Heraldo para a obra missionária. Com certeza alguns vão falar: pastor, e nós aqui, hein? Como é que nós vamos ficar? Gente, sabe por que minha igreja não me mandou para a obra missionária? Porque eu não sou o melhor. A Bíblia diz que tem que mandar o melhor. Então é por isso que eu estou lá, irmão, encalhado lá em Santo André. Deus está mandando os outros irmãos lá, os melhores. Interessante. Deus está mandando os melhores. Esse é um princípio muito importante. Missões é o que Deus espera da igreja, irmãos. Missões é prioridade. Aqui o Espírito Santo estava ensinando para a igreja: olha, os melhores eu quero no campo missionário. Outra coisa que eu aprendi, irmãos, eu sou caipira da cidade. Eu cresci aqui em Santo André, viu, irmãos? Então a gente que é caipira da cidade, a gente não entende muito a coisa. Mas eu me lembro que uma vez eu fui visitar um sítio, e aí eu estava com sede, e o dono do sítio falou: vou te dar uma água cristalina, boa e tal. Aí fomos lá no poço, aí eu olhei o poço. Quando eu olhei o poço, eu falei: ih, rapaz, será que essa água aí é a tal da cristalina mesmo? Aí quando ele pegou, era uma água boa. Aí eu falei: escuta, mas por que não está aí parada a água? Por que não cria aquelas teias de aranha? Por que não cria um mofo aí? Ele falou: sabe por quê? Ele falou: quanto mais eu tiro água, mais água boa nasce. Quanto mais eu tiro, mais a fonte solta água pura. E aí Deus falou comigo: olha que legal, quando Deus manda o melhor, a igreja levanta melhor, amém? Aí o melhor sobe, tira em cima e vai nascendo embaixo. Irmãos, é assim que funciona o reino. A gente fica na igreja, esse período que a gente está na igreja, irmãos, é o período de ficarmos água boa, diga amém aí. Água boa, aí nós vamos ser tirados, vamos ser enviados, e Deus manda nova água. É assim que funciona. E aqui Deus falou: separem-me o Barnabé e o Saulo, os melhores da igreja, para a obra missionária. Irmãos, e essa igreja de Antioquia aprendeu a colocar missões em prioridade. Ela enviou o apóstolo Paulo na sua... Se você olhar, quer ver? Eu botei o mapa. O mapa ajuda a gente a entender. Olha aqui. Cadê a luzinha poderosa aqui, irmão? Olha lá. Aqui está a cidade de Antioquia.
Essa aqui é a primeira, ó, a primeira viagem de Paulo, olha que legal. Ele sai de Antioquia, vem por aqui, olha lá, Salamina, Pafos, sobe, vai até lá e volta. E aí chega de volta em Antioquia. Se você olhar na Bíblia, ele voltou para Antioquia e deu relatório. Você viu os missionários dando relatório? É isso mesmo. Ele voltou para a igreja base e deu o seu relatório. É só você olhar. Dá uma olhada na segunda viagem dele. Na segunda viagem, novamente, olha lá, ele sai de Antioquia, sobe, agora já ampliou, olha que bênção, foi lá para Filipos, veio, voltou, deu uma passadinha em Jerusalém, voltou para Antioquia, deu novamente relatório. Irmãos, a igreja de Antioquia era uma igreja boa, que apoiava o missionário, ouvia o relatório, mandava de volta, e olha agora, a terceira viagem de Paulo, só que agora ele não voltou mais, olha lá, ele saiu de Antioquia, foi embora, e os irmãos sabem que aí depois ele foi para Jerusalém, de Jerusalém ele foi para Roma, que está para o cantinho de cá, e acabou morrendo em Roma. Por isso que ele não voltou mais para Antioquia. Irmãos, que igreja! E eu estava orando essa manhã, Senhor, faz da igreja batista da borda do campo uma igreja tal qual, ou melhor, que a igreja de Antioquia. Você vai falar, mas pastor Edson, como é que nós podemos ser melhores? Tem um segredo. O mesmo Espírito Santo que dirigia a igreja de Antioquia está aqui conosco. Diga amém. Habita em nós. Ele vai nos dirigir. Então nós temos que aprender isso. Olha lá. Enviou Paulo nas 3 viagens missionárias. O mesmo Espírito Santo que operava lá está aqui com a gente. É simplesmente uma questão de obediência. Amém? Irmãos, lá na igreja de Santo André eu procuro ensinar a igreja que a prioridade é fazer novos discípulos, aqui e lá, é prioridade. Isso se reflete em tudo, viu, irmãos? Só quero encerrar contando uma experiência na questão financeira. Irmãos, como eu falei para os irmãos, eu fiquei 18 anos como pastor aqui, fiquei 12 fora, voltei. Quando eu voltei, primeira reunião da diretoria, aí eles falaram, pastor Edson, nós estamos com uma dívida de 350 mil reais. Pior, nós estamos com o nome sujo na praça. Pior, estamos com um processo judiciário contra a igreja. E aí um dos irmãos da diretoria, advogado, ele falou, pastor, eu estou envergonhado. Ele falou, porque lá no corredor do fórum da cidade de Santo André, ele estava lá e falou, processo número tal, primeira igreja batista em Santo André, sala tal. Irmãos, nome da igreja, nome de Cristo. Aí quando eles me falaram, e nós estamos com 350 mil reais de dívida. Eu falei, escuta, por que vocês me falaram isso antes? Eles falaram, porque você não ia aceitar. Irmãos, agora aqui entra um princípio muito interessante, irmãos. É o que eu estava tentando falar naquele negócio do vento do Espírito. A administração de Deus não é igual à administração do mundo. Aprenda isso, irmão. E quem está te falando isso é um administrador de empresas. A administração da igreja, a administração de Deus é totalmente diferente da administração do mundo. Quando eles me falaram isso, irmãos, eu já, alguns anos de experiência, eu já conheço o negócio. Aí eu fui olhar a obra missionária, quanto estava entrando? Irmãos, 3, 4 mil reais por mês. Os missionários foram abandonados. Irmão, isso é pecado. Aí eu falei para eles, a secretária está aí? Tá. Ô secretária, tem os cartões de compromisso da oferta missionária? Porque a nossa igreja sempre usa um compromisso. Na conferência missionária, ela faz o compromisso e depois os crentes, cada dia dão, além do dízimo, a sua oferta missionária. Falei, tem um cartão da oferta aí? Tem. Falei, me dá aí um montão. No domingo eu fui para a igreja. Aí eu disparei o cartão lá e falei, irmãos, nós temos que pedir perdão a Deus, nós abandonamos os missionários, nós temos que restaurar a obra missionária, nós vamos levantar esse compromisso agora e mandar dinheiro para os missionários lá.
Quando acabou o culto, os irmãos da diretoria, a maioria deles é tudo homens de negócio, na administração na cabeça. Pastor Edson, esse negócio é doido. A igreja está com dívida aqui e nós vamos mandar dinheiro para missionário. Eu falei, é assim que vai liquidar a dívida aqui. Irmãos, e para a glória de Deus, em um ano nós liquidamos todos os 350 mil e no ano seguinte compramos 2 propriedades ao redor da igreja. E Deus fez uma revolução, tanto na membresia como na questão financeira da igreja. Irmãos, é obediência à palavra. Missões é prioridade. É prioridade. Então, irmãos, eu queria recomendar aos irmãos, não regulem. Desculpa eu falar isso aqui, não entendo o que eu quero dizer que nossa igreja é isso, aquilo, aquilo outro. É que está bem fresco na minha mente, porque domingo passado foi a nossa conferência missionária. Irmãos, a nossa igreja, de junho de 2012 a julho de 2013, investiu 927 mil reais só em missões. E desses 927 mil, 700 e poucos mil saíram das ofertas missionárias. A outra parte nós tiramos dos dízimos do fundo geral para acrescentar em missões. Estamos sustentando 44 missionários, ou 44 unidades missionárias, que são as famílias. Alguns sustentamos integralmente e alguns parcialmente. Irmãos, agora eu te recomendo. Vai um dia visitar a nossa igreja, mas não vai para ficar lá não, viu? Eu não quero membro de outra igreja lá não. Se há uma igreja que eu quero esvaziar, é a católica. É a muçulmana, é a hindu, essa eu quero esvaziar. Mas eu não quero pegar membro de outra igreja. Mas vai lá na primeira de Santo André, e você escolhe aleatoriamente um membro. E você pergunta para ele, ô irmão, o pastor Edson é pidão, ele pede. Te garanto que ele vai dizer, pede, esse homem aí pede. Aí você faz a segunda pergunta. Ô irmão, e você dá dinheiro para missões? Sabe o que ele vai te dizer? Nessa igreja aqui não tem jeito, você tem que dar. Aí você faz a terceira pergunta, essa é a mais chave. Fala para ele, irmão, você está triste? Faltou alguma coisa? Você está chateado porque o pastor pede? Eu te garanto que ele vai dizer, graças a Deus nós temos um pastor pidão. Porque a igreja é abençoada quando faz o que Deus manda. E eu sempre ensino, não é para fazer na base da troca. Claro que a Bíblia tem algumas promessas que se você é fiel a Deus, Deus vai abençoar em muitas coisas. Mas eu tenho ensinado a igreja, mesmo que Deus te diga, não vou dar nada em troca, dê dinheiro para a obra missionária, porque você crê nessa causa, diga amém, se você crê na causa de Cristo. Agora, irmãos, eu fico pensando, essa igreja aqui tem um potencial tremendo, graças a Deus pelo que os irmãos já estão fazendo. Eu louvo a Deus, eu fiquei pensando, se a maioria das igrejas fizessem o que os irmãos estão fazendo aqui, o número de missionários seria muito maior, nós teríamos já alcançado muito mais continentes com o evangelho, graças a Deus pelo que os irmãos fazem. Mas eu sei de uma coisa, os irmãos podem fazer mais. Lá em nossa igreja, todo ano, na conferência missionária, eu falo, irmãos, nós vamos fazer mais. Nós não vamos ficar por aqui não. Nós temos mais a fazer para a glória de Deus. Que tremenda igreja, a igreja de Antioquia. Amém? E eu estou orando para que os irmãos sejam iguais ou melhores. Amém? E Deus faz. Deus faz. Vamos orar. Todos baixem a cabeça, fechem os olhos. E talvez a primeira oração que você deve fazer agora deve ser essa, dizer, Senhor Deus, ajuda-me a ouvir a voz do Teu Espírito. Ajuda-me a ter intimidade com o Senhor. Senhor, ajuda-me a tomar uma decisão séria, de acordar mais cedo para buscar a Tua face, ou de separar um horário durante o dia, mas me ajuda a ser disciplinado a buscar a Tua face. Ajuda-me a separar alguns momentos de jejum. Como igreja, nós queremos ouvir Tua voz, queremos ser dirigidos pelo Senhor. Coloque tua vida nas mãos de Deus e peça, Espírito Santo, o Senhor que operou lá na igreja de Antioquia, opera aqui na minha vida.
e opera na nossa igreja. Ajuda-nos a colocar as prioridades em ordem e ouvir a tua voz. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, porque a tua palavra registrou esta experiência e este modelo da igreja de Antioquia. E eu oro, Senhor, pela Igreja Batista da Borda do Campo, que já tem feito uma obra tão grande nesta cidade, uma obra missionária tão forte, expandindo. Ó Deus, eu peço que o Senhor continue falando ao coração da liderança desta igreja, de uma forma tal que esta igreja continue demonstrando que Jesus é o cabeça, que o Espírito Santo é que está dirigindo os passos, e Deus opera nesta igreja de forma sobrenatural. Ajuda, Senhor, a liderança e cada membro desta igreja a ter momentos contigo de intimidade, a buscar a tua face, a andar com o Senhor, a ouvir a tua voz, a conhecer o Senhor profundamente, a ter intimidade com o Senhor. Ajuda cada membro desta igreja a ser um homem, uma mulher de oração, que ouça a tua voz e faça a tua vontade. E como resultado, ó Deus, glorifica o teu nome nesse lugar. Salva muita gente. Senhor, que como resultado da dedicação desta igreja, a cidade de São Bernardo seja cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que venha uma revolução espiritual nesse lugar, para a glória do Senhor. Graças por tua palavra e por tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.